Desde o momento em que me casei com Carlos, sempre soube que minha relação com Dona Ivone, sua mãe, seria um desafio. Ela tinha um jeito frio e distante, sempre com um olhar crítico sobre tudo que eu fazia, nunca aprovando nada. Quando nos casamos, ela nem sequer me cumprimentou direito, como se eu fosse uma intrusa no seu espaço. Eu era a esposa de Carlos, mas jamais fui tratada como parte da família. Nos primeiros meses, eu tentava ignorar, tentando me focar na minha vida com Carlos e, mais tarde, em nossa jornada para formar nossa própria família. Quando engravidei de Eduardo, pensei que as coisas melhorariam, afinal, ela tinha seu neto para cuidar. Mas, ao invés disso, Dona Ivone ficou mais distante, mais crítica. Quando Eduardo nasceu, ela se limitou a uma visita formal, sem muito carinho, e com aquela velha postura de quem não se importa com nada que não tem a ver com ela. Com o passar dos anos, me acostumei com a sua atitude. Para manter a paz, fui me afastando da convivência mais próxima. Carlos sempre minimizou as atitudes da mãe, dizendo que era apenas o jeito dela. Ela não sabe como demonstrar afeto, mas você tem que entender, ela é assim com todos, dizia ele, tentando me consolar, mas eu já não sabia mais o que pensar. Até que Miguel nasceu. Meu neto. O fruto da união do meu filho Eduardo com Camila. E ali, pela primeira vez, eu senti uma alegria pura, algo que parecia restaurar a minha fé em que uma verdadeira família poderia existir, apesar de todos os obstáculos. Miguel era um menino encantador, com um sorriso que podia iluminar qualquer ambiente. Eu me apaixonei por ele no instante em que o vi. E, com ele, a chance de formar uma nova geração de amor, uma geração de aceitação, onde ninguém seria deixado de lado. Fui para a casa de Eduardo e Camila sempre que possível. Os primeiros meses de Miguel foram incríveis, e me orgulhava de ser a avó que ele tanto adorava. Nos meus olhos, ele era perfeito. Cada gargalhada dele, cada passo que dava, era uma vitória para mim, uma forma de resgatar o que parecia perdido com o resto da família. Miguel adorava me chamar de vovó. Quando começou a falar, foi inevitável que ele começasse a chamar os outros membros da família com os mesmos títulos. Ele estava aprendendo que, na nossa família, todos eram importantes, não importava se o laço de sangue era forte ou fraco. Ele via amor em todos os cantos e queria espalhá-lo. O problema, porém, começou quando Miguel, com sua fofura, começou a chamar Dona Ivone de vovó. Eu nunca imaginei que uma simples palavra poderia gerar tamanha revolta. O almoço de domingo parecia tranquilo. A casa de Eduardo estava repleta de risos e conversas alegres. Camila e eu passávamos o tempo organizando a mesa, preparando os pratos, e Miguel corria ao nosso redor, animado com a visita dos avós. Quando ele subiu no colo de Dona Ivone, o sorriso em seu rosto era sincero, puro, como só as crianças sabem ser. Ele a olhou com seu olhar encantador, aqueles olhos grandes e curiosos, e, sem hesitar, disse: "Vovó, você pode cortar minha carne?" Mas naquele momento, como se algo dentro de Dona Ivone tivesse se rompido, ela parou tudo o que estava fazendo. Sua expressão se fechou, seu rosto se contraiu em desagrado, e a voz que saiu dela não era apenas de um pedido para não chamá-la assim, mas uma verdadeira repreensão. "Eu não sou sua avó. Não me chame assim", disse ela, seu tom de voz cortante ecoando pela sala. A comida que Camila preparara com tanto carinho parecia ter perdido seu sabor no instante em que essas palavras foram ditas. O ambiente, que antes estava alegre, ficou subitamente gelado. Todos ficaram em silêncio, olhando para Dona Ivone como se não acreditassem no que estavam ouvindo. Miguel, sem saber o que fazer, ficou paralisado. Seus olhos, que antes estavam cheios de brilho e alegria, agora estavam confusos e um pouco assustados. Ele olhou para mim, depois para Camila, buscando uma explicação. A dor em seu olhar me rasgava por dentro. Era como se alguém tivesse pisoteado sua inocência. Camila foi a primeira a reagir, com o rosto pálido de choque. Ela colocou a mão suavemente no ombro de Miguel e disse, com calma, tentando controlar o tom de voz: "Dona Ivone, ele é apenas uma criança, ele não entende o que está acontecendo. Ele só queria ser carinhoso." Mas Dona Ivone, com seu rosto fechado, cortou a fala de Camila antes que ela pudesse terminar. "Não me venha com essa história.
Esse menino não é meu neto. E você não tem o direito de dizer o que ele pode ou não fazer, ela gritou, agora com os olhos brilhando de raiva. Eduardo tentou intervir, mas Dona Ivone estava irredutível. Ele tentou, com voz calma, explicar que Miguel era seu filho, o neto dela, mas as palavras pareciam não ter poder algum diante da fúria dela. Nesse momento, eu sabia que não poderia mais ignorar a situação. Dona Ivone estava longe de ser uma avó para Miguel. Ela o rejeitava com a mesma intensidade com que sempre me rejeitou. Eu não permitiria que ele fosse tratado assim. Olhei para ela, minha paciência se esgotando, e tomei a decisão de que algo precisaria mudar, e que a lição que ela aprenderia seria dura. O clima na casa ficou pesado após a explosão de Dona Ivone. Era como se uma nuvem negra tivesse se instalado sobre nós. Eu sentia uma mistura de raiva e tristeza tomando conta de mim, mas também uma determinação crescente. Como mãe e avó, minha única missão naquele momento era proteger Miguel. Nada mais importava. Dona Ivone havia ultrapassado todos os limites e não podia ser mais ignorada. Enquanto Carlos, como sempre, ficava no papel de mediador, tentando acalmar a mãe e tentando encontrar uma desculpa para seu comportamento, eu sabia que aquela situação não tinha mais volta. Eu olhei para ele com uma expressão de dor e frustração, mas também de indignação. Como ele podia continuar tão apático diante daquilo? Era como se ele estivesse aceitando que sua mãe, com toda sua crueldade, pudesse continuar pisando na dignidade de Miguel. Carlos, não estou mais disposta a ignorar isso, falei, agora com um tom mais sério, firme. Ele parecia se encolher diante da minha postura. Esse comportamento dela não vai mais ser tolerado. Eu não vou permitir que minha família seja tratada dessa maneira. Não importa quem ela seja ou o que ela representa para você. Você tem que escolher de que lado está. Carlos ficou em silêncio, sua expressão confusa, como se estivesse tentando entender as minhas palavras. Eu não podia mais esperar por ele para tomar uma atitude. Não podia mais esperar por ninguém. Tudo o que importava naquele momento era que Miguel fosse protegido da rejeição e da frieza de Dona Ivone. Enquanto eu falava, uma sensação de impotência tomava conta de mim. O que mais me angustiava não era apenas o tratamento dado a Miguel, mas o fato de que ninguém, nem mesmo Carlos, parecia disposto a tomar uma atitude real. E eu sabia que, se eu não fizesse nada, a situação pioraria. Dona Ivone, com sua postura arrogante e insensível, jamais mudaria sozinha. Porém, naquele momento, algo em mim se acendeu. Eu não ia deixar Miguel crescer sem saber o que é amor de verdade. Ele merecia saber que, apesar de toda a crueldade ao seu redor, havia pessoas dispostas a defendê-lo e a amá-lo sem reservas. Eu me lembrava de como Miguel sempre corria para os meus braços com aquele sorriso brilhante no rosto, confiante de que ali ele estava seguro. E eu não podia permitir que essa confiança fosse quebrada. Miguel e Camila estavam na sala, mas eu sabia que, por mais que tentássemos fazer o melhor por ele, a dor de ser rejeitado pela avó era algo que uma criança como ele não deveria passar. Ele era tão pequeno e inocente, e Dona Ivone tratava aquele sentimento puro e sincero como se fosse algo desprezível. Eu olhava para Carlos e via nele o homem que eu amava, mas agora sentia uma frieza entre nós. Ele parecia entender, mas não sabia como lidar com a situação. Eu, por outro lado, sabia exatamente o que fazer. Eu vou falar com a Dona Ivone. Eu vou dizer tudo o que penso sobre o que aconteceu e sobre o modo como ela está tratando Miguel. Não vai mais haver desculpas. Fui firme em minha decisão, sem hesitar. Carlos tentou me interromper, mas eu não dei espaço para isso. Não, Carlos, não estou pedindo permissão. Eu preciso fazer isso. Vou proteger meu neto. Ele não vai crescer com essa rejeição dentro dele. Eu não vou permitir que a sua mãe continue a fazer isso. Eu sabia que minhas palavras eram duras, mas elas precisavam ser ditas. Eu não queria mais ser a esposa quieta e submissa, que aceitava o comportamento da sogra sem questionar. Eu precisava ser a mulher que defendia sua família, sem medo de enfrentar os obstáculos, mesmo que isso significasse criar um abismo entre nós. Carlos, em sua postura de sempre, parecia querer me convencer a esperar mais um pouco, a ser mais compreensiva com a situação.
Mas naquele momento, eu não queria ser compreensiva. O que eu queria era que Dona Ivone olhasse para Miguel com um mínimo de humanidade, algo que, até aquele momento, ela parecia ter perdido completamente. Eu vou até ela agora, falei resoluta. Eu não posso mais viver com essa sensação de impotência. Ela precisa entender que, se quiser fazer parte da vida do Miguel, terá que aprender a respeitá-lo. Se não quiser, será melhor que se afaste. Carlos não disse mais nada. Seu silêncio, mais uma vez, foi um claro reflexo de sua incapacidade de lidar com a situação. Talvez ele nunca tivesse compreendido completamente a dinâmica destrutiva que existia entre Dona Ivone e eu, mas, naquele momento, estava claro para mim que a única maneira de resolver isso era enfrentá-la de frente. Com o coração apertado, mas com a força que só a coragem de uma avó pode dar, caminhei em direção ao quarto de Dona Ivone. Eu sabia que a conversa não seria fácil, mas eu não me importava. Eu precisava ser clara. Ela precisava entender que, se quisesse continuar a ser parte de nossa vida, teria que mudar sua postura radicalmente. Quando entrei no quarto de Dona Ivone, ela estava sentada na cama, olhando para o vazio, visivelmente irritada com o que acontecerá mais cedo. Ela não esperava que eu fosse atrás dela. E, mais uma vez, a imensidão de sua arrogância me incomodou profundamente. Ela se virou lentamente, como se soubesse que o confronto estava prestes a acontecer. Dona Ivone, precisamos conversar. Minha avó saiu mais calma do que eu esperava, mas a firmeza estava lá. Ela me encarou, como se quisesse medir minha coragem. Eu não recuaria. O que você tem a me dizer? Ela perguntou, já se preparando para mais uma discussão. Eu preciso que você entenda o quanto sua atitude foi cruel. O Miguel é um garoto maravilhoso, e ele não merece ser tratado dessa forma. Ele é neto seu, e você precisa assumir esse papel, ou então, pare de fingir que é parte da nossa família. Eu estava tomando coragem a cada palavra, mas sabia que a resposta dela não seria fácil de ouvir. O clima na casa ficou pesado após a explosão de Dona Ivone. Era como se uma nuvem negra tivesse se instalado sobre nós. Eu sentia uma mistura de raiva e tristeza tomando conta de mim, mas também uma determinação crescente. Como mãe e avó, minha única missão naquele momento era proteger Miguel. Nada mais importava. Dona Ivone havia ultrapassado todos os limites e não podia ser mais ignorada. Enquanto Carlos, como sempre, ficava no papel de mediador, tentando acalmar a mãe e tentando encontrar uma desculpa para seu comportamento, eu sabia que aquela situação não tinha mais volta. Eu olhei para ele com uma expressão de dor e frustração, mas também de indignação. Como ele podia continuar tão apático diante daquilo? Era como se ele estivesse aceitando que sua mãe, com toda sua crueldade, pudesse continuar pisando na dignidade de Miguel. Carlos, não estou mais disposta a ignorar isso, falei, agora com um tom mais sério, firme. Ele parecia se encolher diante da minha postura. Esse comportamento dela não vai mais ser tolerado. Eu não vou permitir que minha família seja tratada dessa maneira. Não importa quem ela seja ou o que ela representa para você. Você tem que escolher de que lado está. Carlos ficou em silêncio, sua expressão confusa, como se estivesse tentando entender as minhas palavras. Eu não podia mais esperar por ele para tomar uma atitude. Não podia mais esperar por ninguém. Tudo o que importava naquele momento era que Miguel fosse protegido da rejeição e da frieza de Dona Ivone. Enquanto eu falava, uma sensação de impotência tomava conta de mim. O que mais me angustiava não era apenas o tratamento dado a Miguel, mas o fato de que ninguém, nem mesmo Carlos, parecia disposto a tomar uma atitude real. E eu sabia que, se eu não fizesse nada, a situação pioraria. Dona Ivone, com sua postura arrogante e insensível, jamais mudaria sozinha. Porém, naquele momento, algo em mim se acendeu. Eu não ia deixar Miguel crescer sem saber o que é amor de verdade. Ele merecia saber que, apesar de toda a crueldade ao seu redor, havia pessoas dispostas a defendê-lo e a amá-lo sem reservas. Eu me lembrava de como Miguel sempre corria para os meus braços com aquele sorriso brilhante no rosto, confiante de que ali ele estava seguro. E eu não podia permitir que essa confiança fosse quebrada. Miguel e Camila estavam na sala, mas eu sabia que,
Por mais que tentássemos fazer o melhor por ele, a dor de ser rejeitado pela avó era algo que uma criança como ele não deveria passar. Ele era tão pequeno e inocente, e Dona Ivone tratava aquele sentimento puro e sincero como se fosse algo desprezível. Eu olhava para Carlos e via nele o homem que eu amava, mas agora sentia uma frieza entre nós. Ele parecia entender, mas não sabia como lidar com a situação. Eu, por outro lado, sabia exatamente o que fazer. Eu vou falar com a Dona Ivone. Eu vou dizer tudo o que penso sobre o que aconteceu e sobre o modo como ela está tratando Miguel. Não vai mais haver desculpas. Fui firme em minha decisão, sem hesitar. Carlos tentou me interromper, mas eu não dei espaço para isso. Não, Carlos, não estou pedindo permissão. Eu preciso fazer isso. Vou proteger meu neto. Ele não vai crescer com essa rejeição dentro dele. Eu não vou permitir que a sua mãe continue a fazer isso. Eu sabia que minhas palavras eram duras, mas elas precisavam ser ditas. Eu não queria mais ser a esposa quieta e submissa, que aceitava o comportamento da sogra sem questionar. Eu precisava ser a mulher que defendia sua família, sem medo de enfrentar os obstáculos, mesmo que isso significasse criar um abismo entre nós. Carlos, em sua postura de sempre, parecia querer me convencer a esperar mais um pouco, a ser mais compreensiva com a situação. Mas naquele momento, eu não queria ser compreensiva. O que eu queria era que Dona Ivone olhasse para Miguel com um mínimo de humanidade, algo que, até aquele momento, ela parecia ter perdido completamente. Eu vou até ela agora, falei resoluta. Eu não posso mais viver com essa sensação de impotência. Ela precisa entender que, se quiser fazer parte da vida do Miguel, terá que aprender a respeitá-lo. Se não quiser, será melhor que se afaste. Carlos não disse mais nada. Seu silêncio, mais uma vez, foi um claro reflexo de sua incapacidade de lidar com a situação. Talvez ele nunca tivesse compreendido completamente a dinâmica destrutiva que existia entre Dona Ivone e eu, mas, naquele momento, estava claro para mim que a única maneira de resolver isso era enfrentá-la de frente. Com o coração apertado, mas com a força que só a coragem de uma avó pode dar, caminhei em direção ao quarto de Dona Ivone. Eu sabia que a conversa não seria fácil, mas eu não me importava. Eu precisava ser clara. Ela precisava entender que, se quisesse continuar a ser parte de nossa vida, teria que mudar sua postura radicalmente. Quando entrei no quarto de Dona Ivone, ela estava sentada na cama, olhando para o vazio, visivelmente irritada com o que acontecerá mais cedo. Ela não esperava que eu fosse atrás dela. E, mais uma vez, a imensidão de sua arrogância me incomodou profundamente. Ela se virou lentamente, como se soubesse que o confronto estava prestes a acontecer. Dona Ivone, precisamos conversar. Minha avó saiu mais calma do que eu esperava, mas a firmeza estava lá. Ela me encarou, como se quisesse medir minha coragem. Eu não recuaria. O que você tem a me dizer? Ela perguntou, já se preparando para mais uma discussão. Eu preciso que você entenda o quanto sua atitude foi cruel. O Miguel é um garoto maravilhoso, e ele não merece ser tratado dessa forma. Ele é neto seu, e você precisa assumir esse papel, ou então, pare de fingir que é parte da nossa família. Eu estava tomando coragem a cada palavra, mas sabia que a resposta dela não seria fácil de ouvir. O silêncio que se seguiu após minha última fala foi mais profundo do que qualquer outra coisa que eu tivesse vivenciado até aquele momento. Dona Ivone, com sua postura altiva e autoritária, estava visivelmente desconcertada. Era claro que ela não sabia como reagir. Ela sempre acreditou que poderia dominar a todos com seu tom de voz firme e suas palavras cruéis. Mas, pela primeira vez, ela encontrou alguém disposto a enfrentar suas atitudes. Eu sabia que, ali, a linha entre o passado e o futuro da nossa relação estava sendo traçada. Eu olhava para ela com um misto de compaixão e indignação. Dona Ivone, que sempre se via como a matriarca intocável da família, agora estava tendo que lidar com a verdade de que a dinâmica estava mudando. A sua autoridade não era mais incontestável. Não enquanto eu estivesse disposta a lutar pela minha família. Não enquanto Miguel fosse parte da minha vida. Dona Ivone, por um momento, pareceu mais vulnerável do que eu jamais pensei que veria. Sua postura rígida se afrouxou, e ela desviou os olhos de mim,
como se procurasse uma saída. Mas, ao invés de ceder à pressão, ela simplesmente cruzou os braços e virou as costas, indo até a janela. Os raios de sol iluminavam seu rosto, mas mesmo a luz parecia não conseguir quebrar a frieza que ela emanava. Ela estava se protegendo, criando uma barreira entre nós, como se a distância fosse salvar sua honra. Eu mantive a calma, controlando a raiva que tentava tomar conta de mim. Sabia que, de nada adiantaria reagir de maneira impulsiva. Agora, mais do que nunca, eu precisava agir com a razão. Eu sabia o que estava em jogo. Era mais do que apenas a relação com Dona Ivone, era a construção de um futuro em que meu neto seria respeitado e amado. Eu não podia permitir que ela continuasse desdenhando dele, sem nem ao menos dar uma chance para que ele a conhecesse de verdade. Você precisa entender que não é só sobre você, Dona Ivone. Eu comecei, minha voz firme, mas calma. É sobre Miguel, é sobre a família que estamos criando aqui. Se você continuar com esse comportamento, quem vai acabar perdendo, no final, é você mesma. Não é só ele que vai se afastar de você, mas todos nós. Eu e meu filho. E isso, minha senhora, não vai ser bom para ninguém. Dona Ivone se virou de volta para mim, sua expressão carregada de um desdém claro. Mas havia algo em seu olhar que parecia mais cansado, como se, pela primeira vez, ela estivesse começando a se questionar sobre as suas atitudes. Eu não me importo com isso. Nunca me importei. Sua voz tremia um pouco, e isso não passou despercebido por mim. Era uma reação natural. Dona Ivone havia passado a vida inteira sendo intransigente, e o simples fato de alguém contestá-la estava começando a minar suas forças. Eu dei um passo à frente, sem medo, olhando diretamente nos olhos dela. Não era só uma defesa de Miguel, mas também uma defesa da minha própria dignidade. A vida inteira, Dona Ivone tentou me inferiorizar, me fazer sentir menos do que eu era. Hoje, eu não permitiria mais que isso acontecesse. Eu não era mais a jovem que ela podia dominar com suas palavras. Eu era uma mulher com princípios, e eu sabia que a verdade sempre teria a última palavra. Você pode tentar controlar os outros com seus gritos e desprezo, mas não pode controlar o amor de um neto por sua avó. Eu pausei, deixando a palavra avó pairar no ar, sabendo que, para Dona Ivone, isso significava mais do que qualquer outra coisa. Eu não estou pedindo que você goste dele, mas estou pedindo que o respeite. Aquelas palavras pareciam ter um peso que Dona Ivone não esperava. Ela fechou os olhos por um instante, provavelmente refletindo sobre tudo o que acabará de acontecer. Como ela poderia ser tão cruel e ao mesmo tempo esperar ser amada? Como poderia continuar ignorando o sofrimento que causava? Foi aí que algo inesperado aconteceu. Ao invés de continuar em seu papel de antagonista, Dona Ivone se aproximou, com passos lentos, quase como se fosse uma batalha interna. Olhou-me nos olhos, mas, ao invés de lançar palavras duras, sua voz soou cansada, quase derrotada. Eu não sei mais o que fazer, Maria. Ela finalmente admitiu, de uma forma que eu nunca esperaria ouvir da boca dela. Eu não sei como ser a avó que ele precisa. Eu quase não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Dona Ivone, a mulher que sempre teve respostas para tudo, agora estava se mostrando vulnerável. O orgulho, que sempre a fez tão inacessível, estava começando a desmoronar. A gente aprende, Dona Ivone. Eu disse, com um sorriso suave, sentindo que talvez, finalmente, estivesse chegando perto de abrir uma porta para o diálogo. Tudo bem não saber de tudo, mas o importante é tentar. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para dar um passo importante em sua vida. Eu não sabia o que aconteceria depois, mas sabia que havia feito o que precisava. Fui honesta, não com raiva, mas com a esperança de que, com o tempo, as coisas mudassem. Por fim, Dona Ivone olhou para o chão, de forma pensativa, e então, lentamente, se afastou da janela. Eu vou tentar, Maria. Mas não espere milagres. Ela disse, com um tom mais baixo, quase imperceptível. Mas para mim, aquelas palavras foram mais significativas do que qualquer outra coisa.
Eu sabia que isso não resolveria tudo de uma vez, mas, para mim, foi um sinal de que a mudança poderia estar a caminho. Dona Ivone ainda teria suas dificuldades, mas o primeiro passo já tinha sido dado. O amor e o respeito que Miguel merecia estavam sendo plantados, e, com o tempo, quem sabe, ela aprenderia a aceitar isso. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!